vai apresentar o seminário com 2 tópicos: influência do positivismo na história da educação matemática no Brasil e mapeamento da educação matemática no Brasil. Nosso grupo é Claudiana, Fernanda, Renata e eu. A Fernanda vai começar com o positivismo. A influência do positivismo na história da educação matemática no Brasil. O positivismo é uma linha teórica da sociologia criada pelo francês Auguste Comte, que começou a atribuir fatores humanos nas explicações dos diversos assuntos, contrariando o primário da razão, da teologia e da metafísica. Segundo Henry Meyers, o positivismo é a visão de que o inquérito científico sério não deveria procurar causas últimas que derivem de alguma fonte externa, mas sim confinar-se ao estudo de relações existentes entre fatos que são diretamente acessíveis pela observação. Auguste Comte foi um filósofo francês, escritor e professor de matemática. Ele fundou o positivismo e ele pregava que o método científico era o único meio de se chegar a algum conhecimento e desconsiderava qualquer outra forma de conhecimento humano que não pudesse ser comprovada cientificamente. Pode mudar. O positivismo foi uma filosofia que exerceu forte influência no pensamento filosófico brasileiro a partir da segunda metade do século XIX. Essa doutrina, que tomava como ponto de partida a matemática, propunha-se explicar os fenômenos sociais por meio de leis, tal como a física explicava os fenômenos mecânicos. Em seus estudos, Auguste Comte ele descobriu uma grande lei, que era a lei dos 3 estados, em que todas as concepções humanas passavam por 3 estados: o teológico, o metafísico e o científico. Foi na Escola Politécnica do Rio de Janeiro que ela encontrou talvez melhor acolhida, e foi ali mesmo que teve também sua maior rejeição. Devemos lembrar que muitos filósofos brasileiros se colocaram radicalmente contra o positivismo. A influência do positivismo na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ela foi constatada pelas teses que foram apresentadas lá, pelos artigos que foram publicados na revista da escola e pelos professores que adaptaram os ensinamentos de Comte em suas disciplinas. Mas alguns autores criticavam o positivismo e achavam que a influência positivista era um atraso no ensino da matemática nessa escola. No entanto, a importância do debate travado dentro da Escola Politécnica foi devido ao fato dele ter sido realizado no campo das ciências físico-matemáticas, área esta que estava fora do alcance dos filósofos, que por formação tinham uma cultura humanística. Otto de Alencar foi um dos que foi contra o positivismo, porque ele encontrou erros de matemática no ensinamento de Comte. E também ele encontrou os erros de matemática e ele achava que Comte ele rejeitava as ideias novas que estavam surgindo da matemática dos pensadores daquela época. Ele foi contra e acabou fundando a Academia de Ciências Brasileira. Bom, agora eu vou falar do mapeamento da educação matemática no Brasil. O mapeamento é o segundo trabalho de levantamento e consolidação de pesquisa realizado em educação matemática. Este mapeamento se construiu por meio de formulários encaminhados a instituições de ensino superior, graduações, pós-graduação e as secretarias de educação estaduais e municipais do país, firmando a educação de uma base de dados. O mapeamento da educação matemática no Brasil de 1995, oportunamente organizado e difundido pela INEP, é da maior importância da educação brasileira e revela a produção de um grupo que atingiu competência nacional e internacionalmente, reconhecida em uma das áreas mais críticas dos sistemas educacionais, que foi a educação matemática. O mapeamento, ele tornou-se praticamente uma lei. E ele foi apresentado no 8º Congresso de Sevilha, de Educação Matemática, em Sevilha, na Espanha, em 1996. E o Brasil foi considerado o
com um número maior de trabalhos e um número maior de pessoas no Congresso. Um mapeamento é considerado como se fosse como se fosse práticas, né? Vamos supor assim, eu tenho que ter algumas práticas para poder ensinar, né? Algumas práticas, e isso, o mapeamento tornou-se lei. A gente tem tópicos no mapeamento. A gente tem avaliação, né? A didática de ensino da matemática, formação de professores, etnomatemática, história da matemática e história do ensino da matemática e psicologia. A avaliação é um método que você tem quantitativo de mostrar ao aluno, de avaliar o aluno. No caso da didática, é a didática que nós, professores, temos para passar para o aluno. A formação a etnomatemática, o Henrique vai explicar. Com relação aos trabalhos divulgados na lista do mapeamento, de etnomatemática a gente vê que metade deles está preocupado com a formação de índios para trabalhar nas aldeias. É uma diferença cultural muito grande, então precisa ser levado em conta na etnomatemática. E com relação à formação de professores, alterar o método de ensino que os professores usam, estudar como está sendo aplicado os conhecimentos, e tem alguns que levam esse tema mais a fundo na área do laboratório de educação matemática, na exposição de trabalhos mesmo, na área de formação de professores. Na história da matemática e história do ensino da matemática, a gente tem para destacar o ensino da matemática na escola, com a introdução do ensino da matemática nas escolas militares. E na psicologia, a gente tem a introdução da educação lógico-cognitiva, ou seja, os alunos aprenderiam a partir do que eles sabiam, a partir de movimentos lógicos, de maneiras lúdicas para o professor poder participar do que o aluno, poder construir aquele aluno a partir do que o aluno já sabe construir em cima daquilo. O mapeamento é a consolidação das respostas instrumental de coleta de dados enviados pelo INEP. INEP todo mundo sabe, né? Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A partir de 1994. Então, quer dizer que o mapeamento ele começou a ser elaborado em 1994 para ser aceito em 1995 e ainda ser mais aceito ainda no Congresso, que é internacional. Então, o mapeamento ele é visto através de pesquisas, estudos, trabalhos técnicos científicos, por sub-área temática, na realidade, universalmente. Por instituições e profissionais que pesquisam a educação matemática no Brasil. À frente, a gente colocou um gráfico mostrando os temas que a gente abordou atrás, tá? Em questão de número de trabalhos e porcentagem. A avaliação foram feitos 6 trabalhos, isso aqui no Congresso, tá? O que foi feito no Congresso, o que foi mostrado no Congresso, depois de aceito, o que foi mostrado no Congresso e o que é realmente hoje. 6, aí com 8,95% de porcentagem. A didática, foram feitos 27 trabalhos com 40,30%. A etnomatemática, 4 trabalhos com a porcentagem de 5,97%. Formação de professores, 12 com 17,91%. A história da matemática, 4 e 5,97%. E a psicologia, 14 com 20,9%. Vocês viram que dá para observar que a didática foi o de maior número de trabalhos e, na realidade, foi mais trabalhado. Pode passar. Pronto. Não pode. Não daí, né? Só não. Aqui mostra as porcentagens da distribuição percentual do número de trabalhos por sub-área temática. Olha, eu gostaria de saber com vocês como é feita, como é elaborada essas pesquisas do mapeamento. Bom, o mapeamento, primeiro foram feitos estudos científicos, né,
para a tese de mestrado, de doutorado, talvez apenas Isso. Esse mapeamento, qual foi a finalidade maior de chegar ao final da apresentação desse mapeamento? O objetivo? Bom, o objetivo maior como foi virado lei, como teve uma contribuição, foi difundido pela INEP, teve a fundação, o critério disso é ter didáticas, né? Ter várias partes da matemática, igual a gente mostrou. Teve a didática, teve a avaliação, são vários os critérios a serem apresentados, igual formação, vou dar um exemplo, formação de professor, né? Para a gente formar professor, a gente não precisa de uma avaliação. Então, foram vários tópicos que um precisou do outro, entendeu? Então, assim, o fim, a finalidade, eu acho que é para melhorar o ensino do mapeamento. Para melhorar do ensino. O INEP, ele avalia o ensino todo ano, né? Com Tem a certeza. provinha Brasil, no segundo ano, as avaliações do quinto ano, do nono ano, junto com o ProAlfa, que depois vai fazer o índice lá do IDEB, né? Eles estão o tempo todo colocando em discussão como que está o ensino no Brasil, né? Então, todos os alunos fazem a prova de todas as escolas municipais e estaduais e vai avaliando o ensino, eles melhoram a prova. E hoje em dia a gente tem que ficar trabalhando em cima de descritor, que a gente tem uma matriz curricular com habilidades de descritores. Todas as provas são elaboradas em cima de descritor e é o que a gente tem que trabalhar após a prova dentro de sala de aula, em cima da deficiência, que eu acho que o maior método, o melhor método, a melhor ideia que surgiu através do INEP. Na realidade, o mapeamento ele é um estudo enorme. Igual a apostila da professora mandou para a gente, teve 201 páginas, a gente tentou diminuir o máximo. Mas são várias coisas, então eles olharam. São muitos trabalhos. Foi um monte de trabalho, juntar várias instituições, várias universidades, e além de melhorar o estudo, eles usaram também para tese de doutorado, entendeu? Esse mapeamento não foi só assim, para matemática, não, foi em geral, né? Foi praticamente, foi geral. Todas as outras matérias também. Todas as matérias, mas esse que a gente apresentou foi educação matemática. Certo? Por exemplo, essas provas de quinto e nono ano, eles que elaboram a história, geografia, ciência, matemática, português, Essas essas provas de disciplinas. governo são baseadas em todos os conteúdos e os alunos para ver gradualmente mesmo como está o nível de ensino. Isso. Para os professores poderem ter uma visão da turma no inteiro e poderem cada vez mais se qualificar para trabalhar em cima da dificuldade daqueles alunos. E o mapeamento ele vai tão a fundo que ele inicia com a história da matemática. Tem tópicos da história da matemática dentro. Então, a gente vê a história da matemática, depois a gente passa para etnomatemática, que é a parte indígena, né, o modo de ensinar os índios, e a parte mais cultural. Então, vem lá do início até a série de hoje. Então, são vários tópicos, mas só que não tem como explicar todos os tópicos, então a gente baseou só o essencial. E com esse mapeamento, a gente tem uma ideia de como está direcionado os estudos dentro do tema de educação matemática, mas para a didática mesmo. E isso ajuda para eles a cada dia mais aprimorar a qualidade dos professores, aprimorar o conhecimento dos alunos e dar subsídio para os professores poderem trabalhar com aqueles alunos que têm mais dificuldades. E essa prova também ela é elaborada em uma visão geral do Brasil, né? Nacional. Então, isso eu acho que é uma maneira também eu digo assim, não seria fiscalização, seria uma regulamentação para que fosse, por exemplo, o ensino que se dá aqui em Minas, se cobra da mesma coisa na Bahia e outros estados. Seria um direcionamento para todos os professores, para todos os alunos, para que tivesse um ensino único no Brasil.